Muito bem, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live. A live que essa semana está acontecendo às 14 horas. Eu estou falando sobre o Destrave nas Vendas. Destrave nas Vendas, a nossa série. Hoje eu vou falar sobre as lealdades invisíveis. Tô vendo vocês chegando aqui, todo mundo bem? Então hoje nós estamos na live 3 de 5 lives. Hoje é quarta-feira. E eu vou falar com vocês hoje sobre o impacto das lealdades invisíveis. O que as lealdades impedem você aí no seu projeto, na sua venda? O Alisson colocou, eu tenho aplicado e estou vendo micro resultados. Parabéns. É isso. O que acontece? Quando vocês vão mudando a percepção, você percebe um contexto de um jeito. Quando você aprende uma nova percepção dentro daquele mesmo contexto, o que acontece? Você começa a ter resultados diferentes, que é o que o Alisson colocou aqui. Ele já está aplicando, então todo dia aqui eu coloco um exercício para vocês experimentarem. E esse exercício, ele coloca você em um lugar diferente. Então vamos falar sobre as lealdades invisíveis e o que isso tem a ver com a venda. Então vamos fazer toda a construção aqui para ficar claro o entendimento. A primeira coisa é, quando você vende, então nós estamos na série Destrave nas Vendas, você está no presente. No presente você tem um projeto aí, você tem o seu projeto, você tem o seu negócio. E você quer que o seu projeto prospere. Você quer vender mais do seu produto ou serviço, certo? Primeira coisa que você precisa ter esse entendimento dentro de você. Sim, eu quero vender mais e melhor aquilo que eu tenho como um produto ou serviço. Então você quer vender mais, isso faz parte aí do seu projeto. Quando você vende, nós vamos falar sobre as lealdades invisíveis, as dinâmicas ocultas. Quando você vende, observa aí o que acontece. Vê se você consegue responder essa pergunta, assim, de bate-pronto, quando eu faço ela aqui para você. Quando você vende, o que acontece? Você tem que entregar, certo? Quando você vende, você tem que entregar o seu produto ou serviço. Então já olha para essa primeira coisa. Como que você está se sentindo em relação à segurança da entrega do seu produto ou serviço? Então, como que você se sente em relação à entrega? Nós estamos aqui falando sobre o destrave nas vendas. Quando você vende, a primeira coisa que vem aí para você é que você tem que entregar o seu produto ou serviço. Como que você está se sentindo em relação à entrega do seu produto ou serviço? Essa é uma primeira coisa. Segunda coisa, quando você vende, você se responsabiliza. Vender é responsabilizar-se. Então, entre você e a pessoa que está comprando, há um compromisso. A pessoa veio buscar algo, então quando você vende para ela, você tem com ela um compromisso. Então, você precisa se responsabilizar. Se responsabilizar pela sua parte no resultado do cliente. Se responsabilizar pela sua parte de entrega na transformação do cliente. Então, vender vai ter mais ou menos força se você tem uma boa conexão, se você está sentindo uma pessoa segura em relação à entrega do seu produto ou serviço. Então anota aí, quanto que você vem sentindo em segurança em relação à entrega do seu produto ou serviço? Como que está a sua relação de segurança sobre a temática entrega do seu produto ou serviço? Segundo, como que você sente aí dentro de você o grau de responsabilidade? Vender é responsabilizar-se. Então, tem uma parte da responsabilidade que é sua. Tem uma parte da responsabilidade que é do cliente e tem uma parte da responsabilidade que é sua. Como que isso mexe com você hoje? E aí, a gente vai desconstruindo algumas coisas aqui. Por quê? As dinâmicas ocultas é aquilo que impede, sem que você saiba o que é, com que você tenha sucesso numa determinada área. Essa semana nós estamos falando sobre vendas, mas vocês vão ver que vocês conseguem encaixar isso em outras áreas da vida também, ok? Então, assim, quando você vende, você precisa se responsabilizar. E quando você vende, isso está mostrando dentro de você o quão seguro você está em relação à entrega do seu produto ou serviço.
tá? Como vender é responsabilizar-se, tem outras coisas que estão acontecendo, como por exemplo, se você vender, você vai ter que se dedicar mais. Então, ó, o teu projeto tá indo de vento em popa. As pessoas estão chegando, os clientes estão chegando, você tá vendendo. Se você tá vendendo, você tá entregando, você tá se relacionando com aquelas pessoas que estão chegando no seu produto ou serviço. Quando você vende, você precisa se dedicar. Então, você está se dedicando ali na entrega do produto ou serviço, você está se dedicando no relacionamento com o cliente. E quando você está mais próximo do seu cliente, se dedicando mais na sua relação com ele, a pergunta aqui para você é: de quem você se afasta? Então, se você está trabalhando mais, se você está precisando colocar mais energia no seu projeto, se no teu processo de venda tem a entrega, tem também que você está interagindo com o seu grupo, com as pessoas que você contratou. Então, quando o cliente chega e a venda acontece, isso quer dizer que você está mobilizando as suas relações. E quando você está mobilizando as suas relações dentro do seu projeto, a pergunta é: de quem você se afasta? Então, você está dedicado muito ao trabalho, você está mais dedicado ao trabalho, então de quem que você se afasta? Aqui eu tenho uma dinâmica oculta, porque dentro de você, talvez você não queira se afastar de determinadas pessoas. E essa é a pergunta mais importante. Dos 3 pontos que eu coloquei aqui para você, esse é o 4º ponto. E ele é um ponto extremamente importante, que é: quando você vende, você faz dinheiro. E quando você faz dinheiro, você fica diferente de quem? Quando você vende, você se afasta de pessoas. Quando você vende, você tem que se responsabilizar pela relação. E quando você vende, você precisa ter confiança no seu produto ou serviço. Se esses elementos, confiança no produto ou serviço, relação de trocas, responsabilizar-se, afastamento e ficar diferente, tudo isso vai impactar de forma inconsciente se você vai vender mais ou menos. Tudo isso vai te impactar de forma inconsciente se você vai vender mais ou menos. Por que de forma inconsciente? Porque quando a gente chega nos 35 anos, até 95% das nossas ações, elas já estão todas ditadas. A gente vai agir dentro de um piloto automático, que é o que eu chamo aqui de padrões repetitivos. Os padrões, eles vão se repetir, por quê? Porque você teve a influência. Quando você chegou na vida, quem trouxe você para a vida? A mamãe e o papai. Você chegou. Qual foi o primeiro grupo social no qual você fez parte, no qual eu fiz parte, no qual nós fazemos parte? É o nosso grupo familiar. Então você chegou, você tem ali o teu grupo familiar. E o que a gente pega? O jeitão. O jeitão da nossa mãe, o jeitão do nosso pai, o jeitão dos nossos avós, das famílias que se uniram. Então esse jeitão, ele vem todo na gente. E quando você cresce e você precisa se relacionar com o cliente, você precisa começar a se relacionar com os seus sonhos, com os seus desejos, você precisa lembrar que até 95% dentro de você está rodando num piloto automático. Então você tem um desejo sobre o seu projeto, sobre o seu negócio que caminha para cá, mas de repente você tem uma visão de mundo, crenças, valores, autoimagem e a sua lealdade que ela está indo para um outro lugar. Ela está indo para outro lugar. Então precisa fazer o quê? Você precisa trabalhar toda uma reconfiguração. À medida que você vai reconfigurando a sua visão de mundo, crenças, valores, autoimagem e todas as lealdades, o que vai acontecendo? Você vai mudando a sua forma de ver, inclusive, uma mesma coisa. Então, quando eu falo para vocês aqui, vamos observar exemplos de dinâmicas ocultas que estão impedindo você de vender. Primeira pergunta: o quanto você confia naquilo que você entrega, no seu produto ou serviço? Porque se você não está confiando naquilo que você está entregando como produto ou serviço, para que a sua confiança não seja abalada, você prefere não vender. Segundo ponto: quando você vende, você precisa se responsabilizar. O quão confiante, ao tópico 1, o quão confiante você está dentro dessa relação de troca com o teu cliente, quanto que você está disponível para se responsabilizar por aquela parte que é sua, por liderar o seu cliente. No terceiro ponto quando você vende, teu trabalho modifica, você se afasta de quem? Talvez você não esteja dentro de você, tem uma parte sua que não quer abrir mão de ficar
procrastinando, ou de ficar perto de alguém que você ama, ficar perto dos seus filhos, ficar perto das pessoas da sua casa, estar mais tempo com seus amigos. Não, se eu estou trabalhando muito, se eu estou fazendo isso aqui, isso pode estar acontecendo de forma consciente, mas pode estar bem inconsciente. Porque não é porque você está trabalhando mais que você vai se afastar das pessoas. Talvez você só vai precisar fazer uma melhor gestão de tempo. E no quarto ponto se você ficar rica, se você ficar rico, você fica diferente de quem? Como que você olha para isso hoje aí dentro da sua família? Você fica diferente de quem? Então, quanto mais leal você é ao seu estilo de vida, aos seus padrões, isso vai ter uma influência direta em algo novo que você está fazendo no presente. Só que de repente você tem um desejo aí de ter uma empresa próspera, você tem um desejo de ter venda recorrente, você tem o desejo de ser uma pessoa reconhecida dentro do seu projeto, você não quer trabalhar no corporativo, você não quer ser seletista, você não quer trabalhar no corporativo, você precisa pegar essas oportunidades que tem agora. Então, a atenção hoje no conteúdo de hoje esses 4 pontos que eu coloquei de exemplos de lealdades invisíveis. Então, se você está sendo, que são as dinâmicas ocultas, se você está sendo leal de uma forma inconsciente, toda vez que você fizer uma coisa para crescer ou para prosperar, isso vai impedir o seu crescimento. E quando você não consegue parar de procrastinar? Procrastinar é um sintoma. Procrastinar é um sintoma, você está tendo um sintoma. Então, assim, o quanto você está comprometido com o seu projeto, o quanto você está se sentindo responsável por assumir os seus próprios resultados. E a procrastinação, ela já pode ser um viciozinho, né? Viciozinho, procrastina. Por que é procrastinar? Fazer uma coisa mais gostosinha do que aquilo que precisa ser feito. Então, a conexão com aquilo que você deseja, com o que está no futuro. E por que uma pessoa procrastina? Ela procrastina porque se algo não funcionar na vida dela, ela tem a quem recorrer. Então eu quero que você se conecte com isso aí agora. Enquanto você procrastina, você não cresce, você não faz sucesso, você não faz as suas vendas. Quando você procrastina e você perde todas essas coisas, você perde reconhecimento, você perde um projeto com venda recorrente, você perde autonomia. Então, quando você perde autonomia, quer dizer que você está dependendo de alguém. Quando você procrastina, você fica mais pertinho de quem? Aqui está um bom caminho para você já ir desmistificando isso. Vocês estão vendo que são tudo espécies de dinâmicas ocultas? E aí a gente precisa ir colocando as perguntas. Por que eu tenho medo? Por que eu procrastino? Por que eu sinto insegurança? Tudo isso são sintomas. Tudo isso são sintomas. Hoje eu quis abrir para vocês aqui só um pouquinho desse ponto de lealdade. A lealdade em relação a pontos do passado, e essas lealdades, esses pontos do passado, eles estão ligados à base relacional. Aqui, ó, meu marido. Você tá vendo como a gente vai pegando? Poxa, se eu procrastino e as coisas não funcionam, não acontece, de quem que eu fico mais perto, de quem que eu dependo, com quem que eu fico? Poxa, do meu marido. E aí, quando você olha para a sua relação com o seu marido, o seu relacionamento de casal, ele parece com o relacionamento de quem? Você disse tudo o que sinto agora. É isso. À medida que vocês vão acessando o conhecimento, que vocês vão pegando, cada dia, cada live eu venho aqui, trago um conteúdo, 15, 20 minutos, direto ao ponto. Você pega, faz o exercício da live e você tem que experimentar no teu dia a dia. Aqui a gente chama de janela de um dia. A gente tem a janela de um dia, descansa. Janela de um dia, descansa, a hora de dormir. E volta. Então, toda essa experiência, ela está acontecendo. Então, quando a visão de mundo vai expandindo, ou seja, você vai acessando novos conhecimentos, você vai podendo experimentar a vida de um lugar diferente. Então, muitas vezes não vender não é a sua estratégia. 80% diz respeito a quem você é e 20% é a estratégia que você vai utilizar. Então, quando a gente vai desmistificando o que é que podem ser tipos e como que elas atuam, as dinâmicas ocultas, aqui eu estou trazendo um exemplo de dinâmica oculta, que é uma lealdade, são as lealdades invisíveis, que estão ligadas ao campo relacional. Vocês vão ver que a maior parte das nossas questões, a maior parte é assim, tá? 99,9% das nossas questões, elas estão ligadas aonde? Na nossa base relacional. A base relacional. Então, assim, eu estou trazendo para vocês aqui essas lives, eu estou trazendo pílulas para vocês poderem
e ganhando força nisso, e trazendo luz para vocês, né? Eu sou a sua lanterninha, então eu vou lá, a gente tá no meio do túnel, então eu vou lá e trago uma lanterninha para vocês, e vocês vão vendo que cada um dentro de um assunto fala, meu Deus, esse assunto mexeu mais comigo, isso aqui tá me segurando mais. E a gente precisa gostar de vender, porque vender é fluidez, vender tem troca, vender é o dinheiro chegando, vender é o reconhecimento, vender é você servindo a vida. Então a gente precisa ter esse gosto pela venda. E vender, o que evidencia que você tem um negócio é a venda. Se você não está vendendo, pode ser que você tenha um hobby, pode ser que você tenha aí um esboço de um projeto, mas a venda ela vai caracterizar que você está no caminho. Então assim, eu estou trazendo essas pílulas para vocês, esses conteúdos direto ao ponto. Hoje eu quero que você reflita sobre esses 4 pontos que eu acabei de trazer, tá? O que acontece? A gente vai ter o desafio Mulheres de Ferro. Vai ser um desafio de dinâmicas ocultas com enfoque em prosperidade, ou seja, na venda. Vou falar sobre venda, vou falar sobre relacionamento com o cliente, sobre liderança. O que está impedindo? A única coisa que o desafio Mulheres de Ferro, ele é só para mulheres. Então, esse desafio vai ter agora, amanhã vai ter o workshop Dinheiro e Visão Sistêmica, mas a gente vai ter o workshop, a gente vai ter o desafio Mulheres de Ferro. Se você digitar MDF, você vai lá para o nosso grupo do Mulheres de Ferro. Lá você pode assistir a reprise dessa live e você pode também pegar um PDF com o resumo dessa live aqui. A inteligência artificial faz esse resumo, a equipe revisa e aí você pode pegar. Só que você precisa digitar uma palavra-chave. A palavra-chave hoje é leal. Leal de lealdade. A palavra-chave é leal. Para você que já está lá no grupo, você espera o nosso time colocar para você lá o link da live, mais o resumo do PDF, a inteligência artificial vai fazer, a equipe revisa e coloca. Para você desbloquear o PDF, a palavra é leal. Então, para poder assistir o PDF, tem que ter passado por aqui, tem que ter estudado por aqui, tá? A Débora, eu sou uma mulher de ferro, é isso aí. Mulheres de ferro, nós caminhamos do presente para o futuro. Nós somos empreendedoras do presente para o futuro. Palavra-chave leal. Aí, estão escrevendo aqui. Amanhã, quinta-feira, a live não vai acontecer às 14 horas, porque às 14 horas eu vou estar com o pessoal lá do workshop Dinheiro e Visão Sistêmica. Inclusive, para você que comprou, a gente já mandou o WhatsApp para você. Assim que você comprou, você recebeu o e-mail do Instituto Alessandra Camilo. Tem bônus incríveis lá dentro. Eu tô vendo vocês elogiar fortemente o que tem lá, colocando observações aqui, colocando observações lá embaixo das aulas. Então amanhã, essa nossa live vai acontecer às 11 da manhã. Eu vou deixar nos stories também e hoje eu vou abrir caixinha de perguntas de novo. Vou abrir caixinha de perguntas e vou colocar lá. A live amanhã, excepcionalmente, será às 11 horas da manhã. E aí na sexta-feira, que é a última live, ela vai acontecer às 14 horas. Ó, a Débora colocou, tem ouro nos bônus, Quem for pro depois comprar o desafio Mulheres de Ferro, também vai ter bônus incríveis, hein? A gente tá caprichando aqui nos bônus, porque eu quero deixar vocês bem alinhadas e bem alinhados em relação às dinâmicas ocultas. Caminhar do presente para o futuro e não mais do presente para o passado. Combinado? Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Falamos sobre lealdades invisíveis que impedem você de prosperar nas vendas aí dentro do seu projeto. Nosso encontro amanhã vai ser às 11 horas da manhã e não às 14, porque às 14 vai estar acontecendo o workshop lá pelo Zoom. Sexta-feira voltamos ao horário normal. Palavra-chave de hoje, para depois... Vocês estão gostando lá do resumo? Escreve aqui para mim. Palavra-chave de hoje, leal. Palavra-chave de hoje, leal. Qual vai ser o valor do Mulheres de Ferro? Vai ser também R$ 97,00. Provavelmente esse vai ser o último workshop nesse valor, hein? Aproveitem esses workshops, esse desafio, né? Mulheres de Ferro vai ser um desafio, vai acontecer em 3 dias, vão ser 3 dias. Esse foi o conteúdo de hoje. Gratidão por vocês estarem aqui. Vai ficar mais algumas horas a live, ou depois você pode assistir lá dentro do nosso grupo de WhatsApp. Combinado? Vejo vocês amanhã. Só que no horário diferente, ó, Mulheres de Ferro é muito incrível. A gente já teve a versão 1. A versão 2 é só com foco em vendas. Quem participou da 1
São exercícios completamente diferentes, tá? São exercícios completamente diferentes. Esse eu vou dar foco só em vendas. Nós vamos pegar daqui pro final do ano, nós vamos debulhar essas lealdades, essas dinâmicas ocultas, os padrões repetitivos, essa criança birrenta que fica te puxando. Nós vamos ficar com bastante musculatura daqui pro final do ano, com foco em vendas, para você ganhar essa musculatura, para você entrar o teu 2025 com muito mais fluidez aí nos seus projetos, tá? O que evidencia que você tem um negócio é a venda. Quando você não vende de forma recorrente, você não tem fôlego, né? O que faz uma empresa quebrar o quê? A falta de dinheiro. E o dinheiro vem da onde? Ele vem da venda. Combinado? Então vejo vocês amanhã nesse nosso horário especial amanhã, às 11 horas da manhã, e vou abrir caixinha de perguntas. Quem quiser bota uma pergunta lá.